Vamos para esse nosso último bloco de hoje. Percebam, né, estão aqui aguentando até agora. Então, um título de crédito não é nem das coisas piores do mundo. Bom, eu aqui resumi para vocês, gente, quais são os principais efeitos em relação ao nosso protesto cambiário. Em relação à cobrança contra os devedores indiretos, nós já dissemos que é obrigatória para que haja execução, precisa haver o protesto anterior, sob pena de perda do direito à execução contra devedores indiretos, que são os co-obrigados. Outra coisa que não tínhamos dito, mas que é muito importante, é a previsão do artigo 202.3 do Código Civil, que tornou sem efeito a súmula 153 do STF. Gente, como todo livro acaba fazendo menção a essa súmula, embora ela esteja aí revogada depois do Código Civil atual, né, ela dizia justamente o contrário, era uma coisa bem sem sentido. Mas o nosso Código Civil, ele deixa muito claro que o protesto cambiário ele interrompe a prescrição, ele não somente suspende, mas como ele zera o prazo prescricional. Imagina comigo um título de crédito que prescreve num prazo bem rápido, o cheque, por exemplo. Prescreve em 6 meses, depois do prazo de apresentação, depois a gente vai falar disso. Mas aí você poderia ter medo, enquanto o título está em cartório, ele prescrever para fim de execução. Não, isso não vai acontecer, porque a prescrição ela não estará suspensa apenas. Ela estará efetivamente interrompida, zerada. Haverá a negativação do devedor e a consequente inscrição no cadastro inadimplente. Aqui eu coloquei o informativo do STJ, o informativo 616, que diz: não cabem danos morais de protesto de cheque prescrito, se a dívida ainda pode ser cobrada por outros meios, por exemplo, né, se prescreveu a execução e tudo mais, acabou o prazo de protesto, mas ele pode ser cobrado por monitória. Depois a gente vai falar dessa súmula, uma súmula 504 do STJ. Então, não cabe, nesse caso, danos morais. E no caso de falência, por óbvio, a gente vai falar disso depois. Mas uma das formas de se pedir falência, com base na Lei 11.101, com base no artigo 94.1, é como prova para pedido de falência baseada na impontualidade injustificada. Gente, se você não lembra o que é isso, a gente vai detalhar no momento oportuno. Mas aqui é quando a empresa tem títulos de crédito protestados num valor maior do que 40 salários mínimos. Então, nesse caso, para eu pedir a falência da empresa, eu sou obrigada a protestar o título de crédito. Mas a gente vai ver isso mais para frente na parte de direito falimentar. Gente, como eu disse a vocês, né, esse realmente é um assunto importante para vocês, pelo concurso que pretendem. Mas como eu também havia informado, né, vocês têm essa matéria espalhada aí por outras disciplinas. Aqui a gente vai para os pontos fundamentais, né, que a gente tem que falar, a gente tem um cronograma a seguir, a gente tem os títulos de crédito. Então, já falamos um bocadinho aí sobre protesto. E para a gente acabar essa parte aqui, eu deixei para a gente falar um pouco acerca do procedimento cambiário, do procedimento do protesto cambiário, certo? Então, a partir do momento que o credor ele quer cobrar, ele precisa fazer o pedido ao tabelião, resumindo aí o procedimento previsto em nossa lei, para ficar visualmente melhor para vocês. Ele tem que fazer um pedido. No momento que o credor entregar o título de crédito, ele tem que receber o seu recibo que deixou lá, certo? Então, esse é o start. Depois disso, o devedor, ele vai ser intimado. Então, o devedor, ele vai ser intimado. O devedor vai ser intimado para pagamento. Não cabe falar em citação, por motivos óbvios, ele vai ser intimado. A regra da intimação, a regra é por AR, podendo também, se ele está em local incerto ou não sabido, podendo ser via edital. E ele é intimado, como dissemos, para pagamento. O devedor ele é intimado para pagamento. O que é que vai acontecer aqui? Duas coisas podem acontecer a partir desse momento. Ou ele paga, e aí está tudo certo, o protesto ele cumpriu o seu papel, ou ele simplesmente não paga. Então, aqui, ele simplesmente não paga.
não faz o pagamento. Se ele não fizer o pagamento, o prazo aqui é bem exíguo, né? O prazo aqui, só para a gente anotar, ele tem 3 dias para isso. Então, prazo curto. Se ele não fizer esse pagamento, consequentemente, haverá a lavratura do protesto. Aqui ocorre a lavratura do protesto. Nesse momento. O STJ entende que, a partir do momento que você apresenta o título em cartório, começa a contar aqui, a partir desse momento, correção monetária daquela dívida. Bom, gente, depois de feito o protesto, o credor, ele ainda, né, pode ser, digamos assim, o credor ele pode ser surpreendido, o devedor ainda pode pagar? Pode, né? Claro que ele pode pagar, pagando o principal, pagando os consectários e pagando, afinal de contas, né? Você precisa disso, vai ser essencial na sua vida. Aquele que deu razão ao protesto pagará os emolumentos cartoriais, tá certo? Pagará aí, né? Como se fossem, não preciso nem explicar isso para vocês, como se fossem custos de sucumbência, fazendo uma comparação bem a grosso modo. Bom, gente, é aqui eu quero explicar para vocês, só para a gente sair aqui um pouquinho, misturar, na verdade nem sair, mas misturar a parte aqui administrativa com a parte judicial. O que é que acontece aqui? Vejam, esse prazo aqui, ele é bem exíguo do protesto, né? E a gente disse que não cabe você alegar mérito perante o tabelião, essa coisa toda a gente já falou aqui várias vezes. Então, o que é que acontece? Eu estou lá na minha casa, numa boa, e recebo lá a intimação, pelos modos previstos em lei, que eu vou ter aquele título protestado. Ou eu já paguei aquela dívida, ou aquela dívida não está vencida, ou aquela dívida está prescrita, ou nem sou eu, é um homônimo, tá certo? E eu não quero simplesmente, depois se negativar indevidamente, você pede dano moral. Não, mas eu não quero isso, certo? Eu não quero isso. Eu quero evitar efetivamente a lavratura. O que é que a gente tem? Sede judicial. Antes da lavratura, deixa eu ver como é que eu desenho isso aqui, vou desenhar assim. Antes da lavratura do protesto, você pode entrar com ação de sustação de protesto. Então, ação de sustação de protesto. Com pedido cautelar, pela urgência do que você possui, aí, não quero. Presente fumos bonus iuris, presente periculum in mora, eu não quero que meu nome seja negativado. Então, antes da lavratura, a forma de se recorrer é ao judiciário. Como dissemos, gente, tabelião não é juiz, tabelião não manda penhorar, né? Tabelião, o que é que ele vai fazer? É esse aspecto aqui desse procedimento. Depois da lavratura, não me cabe mais fazer pedido de sustação. Aí eu vou entrar com ação de cancelamento de protesto. Ação de cancelamento de protesto. No caso aqui, né, com a negativação indevida, eu vou pedir dano moral, essa coisa toda, mas é importante a gente saber disso daqui. Qual é a ação cabível a cada momento. Às vezes você chega para um cliente e diz a ele que você vai, que você acha melhor. Grandes empresas, apesar de você não ter exigência da presença do advogado, mas grandes empresas acabam contratando o escritório de advocacia, e você diz assim, eu vou levar o título a protesto. Aí o cliente chega e diz, eu não quero não. Assim, por que você não quer? A pessoa diz, não, porque protesto não adianta nada. Gente, é claro que protesto adianta. Obviamente que protesto adianta, mas, resumindo tudo o que a gente disse aqui, o efeito mais nefasto do protesto em relação ao devedor é a negativação. De fato, além disso, o protesto não vai, não. Você quer penhora? Você quer, né, sangue? Você quer vingança? Porque às vezes é tudo que o credor quer. Aí vai para o judiciário. Mas a negativação a gente sabe que é uma implicação, tem uma série de implicações em nossa vida. Bom, vamos deixando o nosso protesto por aqui, porque a gente precisa ir para os títulos de crédito em espécie. Temos aí o nosso cronograma a seguir, temos ainda sociedade, contrato, falência. E vamos para os nossos títulos agora em espécie.
Só que, gente, eu vou dar uma alterada na ordem do material, porque eu quero falar de letra de câmbio junto com duplicata, e como eu já levei grande parte aí do nosso bloco, não daria tempo de fazer isso nesse momento hoje, então eu vou alterar aqui a ordem. Pegue o material, que eu vou dizer para onde vamos. No nosso material, o primeiro título de crédito em espécie é a letra de câmbio, mas a gente vai diretamente para nota promissória. E depois a gente fala da letra de câmbio. Nota promissória e letra de câmbio, até já falando também dela, são tratadas pelas mesmas legislações em específico. Agora a gente entra nas legislações específicas. Elas são tratadas pelo Decreto 244 de 1908, e o nosso país ratificou a Lei Uniforme de Genebra. Gente, fica atento, porque é muito comum essa expressão surgir em prova e pegar algumas pessoas de calças curtas. Então, essa lei é a Lei Uniforme de Genebra, que entra aqui em nosso ordenamento com o decreto com o número 57663 de 66. Observem o seguinte: ambas as legislações coexistem. Uma não revogou, a outra não. Só que a gente não ratificou a Convenção de Genebra de olhos fechados. Em alguns pontos, a gente continua utilizando a lei brasileira. Mas vamos adiante. O título mais fácil que a gente tem para estudar é a nota promissória, porque é o título menor. No final das contas, o que é que o legislador faz? Ele pega aqui na LUG, trata de uns 5 artigos sobre nota promissória e diz, vem cá, no mais, aplica no que for cabível a nota promissória os dispositivos da letra de câmbio. Então, na parte referente a protesto, prescrição, aval, endosso, aplicam-se os dispositivos da letra de câmbio. Gente, o que é que nós vamos fazer aqui? Deixa eu explicar para vocês. Em cada um dos títulos de crédito, a gente vai dar o conceito, vai dar o funcionamento, vai falar de alguns aspectos de súmula, mas a gente não tem como ir a fundo em cada um deles, né? Não teríamos tempo suficiente para isso. Então, desses títulos de crédito, eu vou disponibilizar de cada um deles um resumo para vocês. Um resumo bem didaticamente. Um resumo com conteúdo, óbvio. Quando a gente fala em resumo é porque sempre quando a gente tem a pegada do concurso, é uma coisa muito mais direta, muito mais objetiva. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai relembrar aqui para vocês o básico, que vocês não podem deixar de saber, e no mais eu vou dizer a vocês como caminhar. Por que a nota promissória é o título mais simples da gente estudar? Porque ela é a única que é uma promessa de pagamento. Quantas classificações de título de crédito a gente já viu? 2, não foi? Títulos ao portador e nominais, a ordem não a ordem. Então, aqui eu entro com a terceira classificação. Terceira classificação. A nota promissória, ela é uma promessa de pagamento. Já os outros títulos de crédito, cheque, letra de câmbio e duplicata, constituem ordens de pagamento. Então, promessa de pagamento e ordem de pagamento. Com isso, gente, a nota promissória ela passa a ser o título mais simples da gente estudar. Pelo seguinte, deixa eu te explicar como é que acontece. Imagina o seguinte, eu, Renata, comprei um determinado apartamento com a construtora tal. Construtora A. Só que eu reconheci minha dívida através de 3 notas promissórias. Eu não vou financiar em banco, nada. Diretamente eu estou com uma dívidazinha, um saldo restante, reconheci em 3 notas promissórias. Por que ela é o título mais simples da gente estudar? Porque quando o título ele é promessa de pagamento, ele envolve só 2 figuras jurídicas, eu e a construtora, devedor e credor. Quando os títulos de crédito eles forem ordens de pagamento, eles envolverão 3 figuras jurídicas distintas. Depois a gente fala disso. Dando o nomezinho aqui correto, um nomezinho específico, eu, enquanto devedora, serei chamada de subscritor ou emitente. O credor, por sua vez, será o beneficiário ou tomador. Uma outra coisa, gente, que é um pouquinho diferente da prática. Na prática, numa situação dessa, se eu fosse assinar uma nota promissória, não sei se você já assinou uma nota promissória ou se você é uma pessoa ainda feliz, às vezes você precisa assinar. O povo tem um medo de assinar nota promissória, já perceberam isso? Na prática, o que é que acontece aqui? Nessa condição,
a construtora com certeza já traria a nota promissória pronta e eu simplesmente assinaria. Mas preste atenção aqui. Na dicção da lei, quem emite a nota promissória sou eu. Até porque emitir é no momento que eu venho e assino aqui, tá? No momento que eu venho e assino aqui. Então, nesse sentido, quem emite sou eu. Aqui é aquele modelozinho que a gente vê em livraria e tudo mais, mas é bom que a gente diga que nota promissória não tem modelo pré-estabelecido em lei. E com isso eu vou para a quarta classificação dos títulos de crédito. Quarta classificação dos títulos de crédito. Existem títulos de crédito que não têm modelo pré-determinado em lei, e por isso a gente vai chamá-los de títulos de modelo livre. Existem títulos de crédito que têm modelo pré-determinado em lei, pré-determinado pelo Banco Central. A eles chamaremos de títulos de modelo vinculado ou títulos formais. Dessa maneira temos, como títulos de modelo livre, nota promissória e letra de câmbio, títulos de modelo vinculado, cheque e duplicata. Modelos vinculados pelo Banco Central. Gente, só um parênteses. Estava conversando um dia desse, agora há pouco, com uma amiga minha, professora, que é assessora de uma vara de família, aqui de uma cidade do interior do estado. Era dizendo, né, e era professora também de direito empresarial. Aí ela me chamando a atenção. Vejam, né, o problema das pessoas não saberem o que estão fazendo. Ela disse que pegou um determinado processo lá, em que a mãe, quando foi dar um recibo, pegou e deu uma nota promissória. Estava lá num processo, uma nota promissória, um processo de alimentos, ela sem entender. Aí daqui a pouco outro, ela disse, espera aí, o que é que está acontecendo? Aí foi que ela foi entender o que era que estava acontecendo. Numa cidadezinha aqui, pequena, aqui do interior de Pernambuco, essas pessoas, quando dão recibo, vão lá na livraria, compram, e esse talonário de recibo ele é muito parecido com o de nota promissória. Em livraria, o de nota promissória costuma ser amarelo. O de recibo costuma ser branco. Não sei se vocês já viram isso, mas não há nenhuma obrigatoriedade nesse sentido. E aí ela começou a prestar atenção. Aí vejam que perigo. Eu recebo a pensão alimentícia do meu filho. Ao invés de eu dar um recibo de quitação ao pai dele, eu assino uma nota promissória dizendo que eu estou devendo a ele. Vejam que perigo. Só que ela estava dizendo que são pessoas muito simples. E aí ela disse, olha, está dizendo a cada um que chega lá agora, né, para evitar isso. Ela disse, não sabe se acabou o recibo nas livrarias, não sabe o que foi. Mas ela disse que está fazendo questão de dizer assim agora, olha, é aquela branquinha, é aquele branquinho, não é o amarelinho, para ver se o povo para de assinar nota promissória no lugar de recibo. Deixa eu só voltar aqui para o meu material, porque eu fiz bobagem aqui, mas já voltei. Então vejam que perigo. Vamos dar uma olhadinha nas súmulas referentes à nota promissória. Essa aqui eu vou falar junto com a de cheque, de ação monitória. Então, não vou tratar dessa aqui agora, não. Eu vou tratar junto dessa com a de cheque 503. Aí, deixa eu falar dessas duas aqui. Gente, essa súmula 258 é uma das coisas mais perguntadas em prova de concurso sobre nota promissória. Então, vamos lá. A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito, ela não tem autonomia, em razão da liquidez do título que a originou. Vejam como o banco é esperto no fim das contas. O que era que os bancos estavam fazendo? Faziam um contrato de abertura de crédito, ou seja, eles já tinham um meio de cobrar dos clientes, mas afora isso, geravam a nota promissória, uma dupla cobrança, para facilitar, porque esse é um título executivo extrajudicial. Aí o que foi que o STJ disse? Vou acabar com a farra. Essa nota promissória, vinculada a contrato de abertura de crédito, não tem autonomia, em razão da liquidez do título que a originou. Então, desfigura a autonomia que é presente nos títulos de crédito. Por outro lado, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, o 247 ele diz que o contrato de abertura de crédito em conta corrente, se for acompanhado de demonstrativo de débito, é documento hábil para ajuizamento de ação monitória. Esse contrato de abertura de crédito, tudo bem, você não vai conseguir fazer aqui uma execução, mas é documento hábil para que você intente uma ação monitória. O prazo da ação monitória, eu disse que ia falar depois junto com a de cheque, mas vou falar. Já estou aqui porque a gente já deixa encerrado a nota promissória. Gente, via de regra, a nota promissória, ela tem 3 anos para ser executada.
né? O prazo de execução dela é de 3 anos. Aí vem a súmula 504 do STJ e diz: no caso de ajuizamento de monitória, o prazo ele é quinquenal. O prazo ele é de 5 anos, a contar do dia seguinte à data de vencimento do título. Tenham muito cuidado com essa súmula, porque a gente vai ver uma bem parecida com o cheque, que é na 503, mas que a contagem do prazo vai ser diferente. Então, vejam só. Para que você intente uma ação monitória, sem entrar muito no direito processual civil, mas já entrando um pouco, para que você intente uma ação monitória, o título de crédito ele tem que ter perdido a sua força executiva. Tá? Isso é bem importante a gente dizer. Então, o prazo para você intentá-la é de 5 anos, a contar do dia seguinte ao do vencimento do título. Uma outra coisa importante. A monitória ela só pode ser proposta em relação ao emitente. Ela só pode ser proposta contra o emitente. Porque, gente, execução, como dissemos, cabe de emitente, cabe de endossante, cabe de avalista, contra, né? No caso da monitória, só do emitente. Depois eu falo lá de cheque. Não vai dar tempo da gente terminar aqui hoje cheque, não, mas, só para a gente deixar iniciado, a nossa lei do cheque é a lei 7357 de 85, é a lei mais nova dos títulos em espécie, que vai dar aqui esse conceito do cheque. Só que eu vou dar esse conceito já preenchendo o meu cheque aqui. Imagina que eu, Renata, eu sou correntista aqui do Banco do Brasil e passo um cheque em prol de Pedro. O que é um cheque, gente? Primeiro, até já tínhamos dito isso. O cheque, ele é uma ordem de pagamento. Uma ordem de pagamento emitida por mim, que sou correntista, contra banco ou instituição financeira equiparada, no qual eu tenha fundos, no qual haja provisão de fundos. Vamos dar nome aqui aos bois. Renata vai ser chamada de emitente ou sacadora. O sacador, sacadora no caso aqui. E aproveito para te dar aqui uma dica que é diferente um pouquinho da nossa prática de cheque. Quando eu digo ali, quando eu digo assim, eu vou ali no banco sacar um cheque, eu vou tirar o dinheiro, vou ser feliz. Né? Sacar para a gente em título de crédito é emitir o título de crédito. Então, eu sou emitente ou sacadora. Essa ordem de pagamento ela é dirigida contra banco ou instituição financeira equiparada, que é o sacado, e Pedro é o nosso beneficiário ou tomador. Gente, só que para isso, meu cheque precisa ter provisão de fundos. Senão, eu estou passando um cheque sem fundo. Eu lhe pergunto, se eu passar um cheque sem fundo, será que eu vou ser estelionatária por conta disso? Sim ou não? Um dia desse, meu marido trabalha com venda, aí fez a venda e tudo mais, né, para o cliente, fez, assim, achava que tinha feito a venda. Quando mandou para a empresa dele, a empresa devolveu. Disse, opa, não, aí não vai vender não, é esse camarada. Eu disse, por quê? Ele tinha somente 40 e poucos cheques protestados em cartório. Gente, uma pessoa que tem 40 e poucos cheques sem fundo, uma coisa, eu sou correntista há 20 anos, fiquei desempregada, tive uma doença, ou me descontrolei num determinado mês, isso pode acontecer. Uma pessoa que tem 40 e poucos cheques protestados é aquela pessoa que tem hobby passar cheque sem fundo. O que é que eu vou fazer hoje? Passar um cheque sem fundo. É isso que vai. Então, o fato de eu passar um cheque sem fundo é estelionato ou não é? Observe o que diz a súmula 246 do STF. Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundo. Porque o artigo 171 do Código Penal, né, um artigo bem emblemático, fala acerca disso. Que é estelionato quando você emite cheque sem fundo. Mas aí o STF diz, espera aí, né? Eu preciso ter a conduta dolosa a ser configurada no caso concreto. A pessoa que passou 40 e poucos cheques sem fundo, se ela não tiver dolo, não sei mais o que é dolo. Depois leiam essa que está aqui em cima, que é a 521, que fala de competência e já muito mais processual penal, mas não nos custa também falar. Vamos voltar aqui para o nosso conceito. Gente, uma coisa que vale a pena, cheque também vai ser um outro assunto, que eu vou deixar para vocês um resuminho,
Mas tem uns aspectos para a gente tratar aqui. O fato do cheque ser nominal ao portador, a gente disse que é uma definição legal. A lei é que define. Mas às vezes o aluno vem para mim e faz: ô professora, esse cheque é nominal ou ele é cruzado? Tem nada a ver. É a mesma coisa de dizer, isso é uma caneta ou isso é uma maçã. Não tem nada a ver. O fato do cheque ser nominal, pegando aqui a nossa caneta, o fato do cheque ser nominal ou ao portador, eu já te expliquei. Isso aqui é uma previsão legal. O fato dele ser cruzado ou não cruzado é uma, gente, opção das partes. É uma coisa muito mais para efeito de segurança. Então, me acompanha aqui. Esse cheque, do jeito que está aqui, ele é não cruzado. O que é que significa isso? Pedro apresenta o cheque na boca do caixa e sai com dinheiro. Mas eu, Pedro, o endossante, quem quer que seja, se a gente quiser, a gente pode cruzar o cheque. O que é o cruzamento do cheque? São esses dois traços paralelos no anverso. O que é que isso significa? O cheque precisa agora ser depositado para ser compensado. Quer dizer, gente, a coisa do cruzamento é muito mais para fins de segurança. Segurança pública mesmo. Da gente ser furtado, roubado e ter mais tempo de sustar o cheque. Tá? Então, o cruzamento são essas duas linhas aqui, paralelas na frente do cheque. É bom que a gente diga que o nome é sustar, porque eu já ouvi gente dizendo assim: eu vou assustar o cheque. Rapaz, assustar, às vezes, é o credor que vai ficar, né, quando não tem dinheiro. Mas o cheque, sustar, é impedir o seu pagamento. No resumo que eu vou fazer para vocês, eu vou apontar os tipos, né, são 2 tipos de sustação, lá direitinho. Gente, cheque cruzado e não cruzado, acho que todo mundo conhece, né? Mas, assim, do nosso dia a dia, o cheque cruzado, ele precisa ser depositado para o dinheiro aparecer na conta do beneficiário. Então, eu tenho mais tempo, como a gente disse, para efeito de perda, de roubo. Basicamente, todo mundo que tem uma noção mínima de cheque conhece. Mas o que muita gente não conhece são as 2 espécies de cruzamento. Essa parte de cruzamento está ali pelo artigo 44 da lei do cheque. A nossa lei, ela traz 2 espécies de cruzamento. Ela traz o cruzamento, que eu vou chamar de geral, e o cruzamento que eu vou chamar de especial. Também é uma opção das partes. Vocês estão vendo o nome de qualquer banco aqui? Não tem. Então, isso é um cruzamento geral. O que é que isso significa? Pedro tem conta em 10 bancos. Pode depositar em qualquer banco, porque o cruzamento é geral. Mas pode ser feito o cruzamento especial. O que é o cruzamento especial? É quando um da gente vem aqui e coloca, por exemplo, Banco Itaú, Unibanco SA. Isso é um cruzamento especial. Gente, as empresas, inclusive, elas costumam já ter carimbo pronto para isso. O que é que isso significa? Também é um plus para efeito de segurança. Nesse caso, Pedro só pode depositar na sua conta no Banco Itaú SA. Professora, e se Pedro não tiver conta no Banco Itaú SA? Aí complicou, aí que ele não recebe esse cheque, porque ele não pode riscar o cruzamento especial. Tá? Bom, gente, para a gente só acabar por hoje, mas a gente ainda vai voltar com cheque na próxima aula, presta bem atenção nessa última informação aqui que eu vou te dar. Para efeito de prova, o cheque é a ordem de pagamento à vista. Artigo 32 da lei do cheque. Claríssimo. Se você juntar todas as luzes, tem um monte de luz aqui em cima de mim, viu? Se você juntar todas as luzes, não é tão claro feito essa previsão da lei. Mas o brasileiro é um povo que sabe ser feliz. Porque essa lei do cheque tem em todo o país do mundo. Mas só aqui a gente criou a figura fofa do cheque pré-datado. Por que, gente, a gente sabe ser feliz? Porque esse povo na Europa, nos Estados Unidos, não parcela, compra, um povo triste. Aqui a gente gosta de parcelar. Então criamos a figura do cheque pré-datado. Deixa eu te dizer uma coisa. Qualquer prova que você vai fazer, depois a gente, né, isso é mais fácil também fazendo questão. Ela pode te cobrar o que está na lei ou o que está na súmula. Mas muitas vezes você vai ter que interpretar. As 2 coisas coexistem. Eu tenho a previsão da lei que o cheque é ordem de pagamento à vista. Ponto. Não tem nem indagação em sentido contrário. Mas o STJ disse, espera aí.
né? Peraí mesmo. O que é que acontece? Sempre existe a figura do cheque pré-datado nas relações comerciais no Brasil. E aí a gente vai fechar os olhos para isso, Na verdade, o cheque não é pré-datado, ele é pós-datado, né? Mas se convencionou chamar de cheque pré-datado. E aí, a súmula 370, ela diz, caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Gente, as súmulas, elas estão sempre com correspondente legal embaixo, tá? Então, nesse caso, você tem que ver que, para efeito do STJ, existe sim a figura do cheque pré-datado. O que é que o STJ está dizendo? Pedro não tinha obrigação nem de receber cheque. Mas se ele recebeu e aceitou a pré-datação, que ele cumpra a pré-datação prevista no cheque. Afinal de contas, a gente tem que respeitar e a gente tem que realmente dar relevo à boa-fé objetiva das relações negociais. Então, para a lei não existe cheque pré-datado, para o STJ existe. Gente, hoje vamos ficando por aqui. Estão vendo? Foi alguma coisa fora do comum, né? Não dá para continuar. Quero falar ainda de prescrição de cheque. E aí a gente termina na próxima aula com letra de câmbio e duplicata. Tá? Tranquilo? Espero que sim. Qualquer coisa, mandem as dúvidas que eu terei aí prazer em respondê-las. Até a nossa próxima aula.